Mais um quadro do Aexo Responde, do canal Os Três Contadores. Eu estou aqui com o Paulo Oliveira, um dos contadores aqui da Aexo Contabilidade Digital, e nós vamos responder as dúvidas dos nossos inscritos. Então, se você tem dúvidas a respeito de imposto de renda, comente aqui nesse vídeo, porque nós vamos te responder. Vamos lá, nós selecionamos algumas perguntas e vamos responder. A primeira pergunta que eu vou trazer aqui é a pergunta do Francisco Carlos. Olha só o que ele questionou a gente. E se o inquilino não declarar o pagamento do aluguel, eu preciso declarar? Vamos lá, Paulo, vamos responder o Francisco aqui. Veja bem, independente se a fonte pagadora vai declarar esse pagamento ou não, você tem que levar isso à tributação, ou seja, você tem que fazer o carnê-leão web. Agora, veja bem, você recebe de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica? Porque se for de uma pessoa jurídica, a tributação já é na fonte. Mas se você é uma pessoa física, né, o locador ou o locatário são ambas pessoas físicas, então você tem que levar isso à tributação, preencher o carnê-leão web e recolher o imposto mensalmente, independente se a fonte pagadora vai declarar ou não, você está fazendo a sua parte corretamente e recolhendo o imposto mensal. Então, Francisco, fica essa dúvida, né? Muitas pessoas questionam isso, a gente recebe muita solicitação a respeito dessa questão aí de pagamento de aluguel, se declara, não declara. É importante você verificar isso. Esse ano, para você ter uma ideia, algumas pessoas foram pegas pela malha fina do imposto de renda pessoa física. Por quê? Faziam a intermediação através de algumas plataformas. Booking, Quinto Andar, Airbnb. E o que aconteceu? A Receita Federal ela notificou essas plataformas e pediu as informações desde 2020. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado que por mais que a pessoa não declare do outro lado, se você não fizer a sua parte, você pode cair na malha fina. Por quê? Porque a Receita Federal ela consegue cruzar as informações, principalmente informações eletrônicas. Então, assim, a pessoa não declarou, você não declarou, a Receita não tem como saber? Tem como saber sim, através da movimentação financeira. Seja essa movimentação financeira através de Pix ou TED. Então, tome muito cuidado com isso e declare a sua parte. E verifique também, porque dependendo do valor do aluguel que você recebe, talvez você está na faixa de isenção e nem vai ter imposto de renda a pagar, tá bom? Vamos aqui a mais uma dúvida, agora a dúvida do Jânio. Olha só o que ele mandou pra gente. No formulário da declaração de imposto de renda tem uma ficha sobre rendimentos tributáveis recebidos de PJ pelo titular, onde é solicitado o preenchimento dos valores de 13º e de imposto de renda sobre 13º. Mas eu notei que no informe recebido da empresa, esses valores constam como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então a dúvida é, eu devo informar esses dois valores nas duas fichas da declaração? Ou seja, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular e também na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva? Vamos lá, Paulo, a dúvida desse contribuinte. Veja bem, você vai informar apenas as informações que vem no seu informe de rendimento recebido pela pessoa jurídica lá. 13º e o valor do 13º e o imposto de renda, que é a tributação exclusiva. Você não vai fazer isso, como você mencionou na pergunta, porque você vai fazer ou seja, duplicar aí o lançamento. Então você vai fazer apenas uma única vez, seguindo as orientações do informe, porque é tributação exclusiva e esse imposto de renda que está retido na fonte também não é restituído. Então, Jânio, olha essa dúvida e olha essa resposta que o Paulo trouxe aqui. Não cometa esse erro de lançar em tributação exclusiva, até porque você não vai achar nenhum campo disso daí. Você vai lançar isso em duplicidade. O próprio programa do Imposto de Renda Pessoa Física, assim que você lança lá em rendimentos de PJ pelo titular, ele vai ter um campo lá, rendimentos, previdência oficial, imposto de renda retido, 13º e imposto de renda sobre 13º. Quando você fizer o lançamento nessa primeira ficha, o próprio programa já vai lançar para tributação exclusiva, tá bom? Então você não precisa lançar duas vezes, nesse campo e depois lá em rendimento sujeito à tributação exclusiva. Não faça isso, porque se você fizer, você vai fazer um lançamento errado e vai dar problema, tá bom? Vamos aqui para uma nova dúvida. O Adriano Cavalcante mandou o seguinte: a restituição de anos anteriores não é requisito obrigatório para declarar o imposto de renda pessoa física, né? É isso? Vamos lá, Paulo. Realmente não é obrigatório um ponto obrigatório como você comenta ali, mas você tem que pensar o seguinte, se você tem a informação, você lança, pensa na questão do fluxo de caixa, às vezes você tem um valor aí que é significativo, então vai somar com o seu fluxo de caixa, então a orientação é que você declare caso você tenha um valor, mas não é obrigatório. Então aí, pessoal, a gente respondeu aqui mais algumas dúvidas dos nossos inscritos.
Se você gostou desse vídeo, gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E também, se você tem dúvidas a respeito de imposto de renda pessoa física, comente aqui que nós vamos fazer esse quadro toda semana e responder as dúvidas dos nossos inscritos aqui, direto. Vamos pegar a sua dúvida e vamos responder. Até o próximo vídeo.